Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio desse podcast, Quando as Fichas Caem. A essa altura você já deve ter percebido que aqui as fichas caem e novos horizontes se abrem para nós com todas essas ideias maravilhosas que vêm vindo. E hoje, para a gente seguir o ritual dos insights, a gente vai abrir a parte da temporada em que eu chamo as minhas melhores amigas como convidadas para a gente poder fazer essa troca. Então, seja muito bem-vinda, Duda Rodrigues. Que delícia, amiga. Tô muito honrada de estar aqui, muito. Pra mim é estranho te apresentar com o seu nome inteiro, porque Duda pra mim, gente, é Dudinha, Dudíssima, Duda apenas. Então, Duda Rodrigues é uma novidade. Mas, eu quero que a gente possa tomar o nosso cacau, porque a nossa amizade foi construída com muito cacau, tomando muito cacau no tapete, né, amiga? Muito. Então, Verdade. a gente vai começar aqui essa conversa com o nosso cacauzinho. Brinde. Tá quentinho, gostoso. Nossa, tá muito quentinho, gostoso. Nossa, Tá bem quente. você caprichou no cacau. Tá muito bom. Caprichei, tá puríssimo. Pra quem não sabe, gente, eu tenho falado pouco do cacau aqui, na verdade. Mas eu gosto muito de trazer o cacau pras conversas, porque é uma planta medicinal que expande o nosso coração. Tanto em nível fisiológico, né? Como a gente aprendeu com Eli no último episódio. Que ele é vasodilatador e aí ele vai trabalhar o seu coração e te levar pra ação a partir do coração. Que é uma coisa que, se você ouviu o episódio anterior, você tá totalmente por dentro já. E ele é uma planta que te tira um pouco da mente, sabe? Te tira do excesso de pensamentos. E te coloca numa presença muito bonita. Por isso que eu gosto muito, muito, muito de trazer isso pras nossas conversas. E, amiga, faz tempo que a gente faz isso juntas. Faz muito tempo. E a gente tem esse ritualzinho, né? Assim, é sempre muito... Não sei, parece que guia mais a nossa conversa. A gente não precisa disso, né? Pra guiar exato. nada, mas eu sinto que, ao mesmo tempo, tem uma conexão muito linda mesmo com o cacau quando a gente tá juntas. É uma tradição, né? É uma tradição. E aqui vai a minha primeira pergunta, então. Que é assim: quando que foi que a ficha caiu pra você que você precisava estudar autoconhecimento? Quando a ficha caiu pra mim que eu precisava estudar autoconhecimento. É. Quando eu fiquei deprimida. Quando eu fiquei me sentindo apática. Então, eu não via cor em nada. Não sentia uma tristeza. Eu sentia uma apatia que não tinha fim. Não sabia qual era o final daquilo. Eu não sabia chegar no final daquilo. E aquilo me assustava. Porque eu lembrava como era sentir. E eu sentia saudade de sentir alegria. Uau. Eu sentia saudade de sentir empolgação com alguma coisa. Eu falo que eu tava parecendo um saco de batata. Não era um ser humano, sabe? E aí, hoje em dia, a gente já sabe que eu tava muito anestesiada, porque meu corpo tinha sentido muito, 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 só que eu tive que reprimir. Aí eu acostumei a reprimir os sentimentos e tava tudo ali muito acumulado. Então, eu senti essa urgência de buscar o autoconhecimento quando... É muito legal fazer isso com você, minha amiga. Mas eu senti essa urgência de buscar autoconhecimento quando eu percebi que não tinha saída. Era isso, era me conhecer, ou era desistir de viver. Uau, amiga. Literalmente. E eu escolhi me conhecer, eu escolhi me aprofundar em mim. Não foi uma coisa simples e também não é como se fosse um caminho reto, né? Total. E nem como se alguém tivesse ali muitas instruções legais pra mim. Eu sinto que eu tive que fuçar muito, eu tive que cavar bastante e eu fui pra vários caminhos não legais em muitos momentos, nossa. me enfiei em muitas furadas, mas foi muito honesto comigo ter ido buscar esse autoconhecimento. Nossa, amiga, eu te admiro muito por isso. Eu acho que nunca foi uma coisa que a gente conversou diretamente sobre, né? É Tipo, verdade. essa história de uma maneira linear, como você tá falando agora. Você já me contou ela de formas misturadas com outras coisas, assim, nos nossos encontros. E tem várias coisas que eu acho bonito dentro disso. Uma delas é que exige muita coragem pra gente se conhecer
e sair desse estado de congelamento, que é uma coisa que você explica muito bem, né? Sim, exige muita coragem, assim. O estado de congelamento, ele é quando a gente sentiu tanto, por tanto tempo, foi tanto estresse, uma sobrecarga tão alta por tanto tempo, ou às vezes também uma sobrecarga tão alta em pouco tempo para processar, que o corpo não aguenta. O nosso corpo, ele tem um limite até onde ele pode ir. E o corpo, ele é nosso amigo. Quando ele desliga, quando ele congela, é ele falando: tá insuportável, você não conseguiria passar por essa experiência sentindo. Então, eu vou fazer por você o trabalho de congelar. Vou fazer por você o trabalho de sentir essa paralisia. Vamos fingir que a gente tá morto. Uma projeção. É uma sabedoria, uma proteção do corpo. Então, hoje em dia eu encaro assim, porque é muito lindo perceber que até nos sintomas que a gente, às vezes, se critica por ter desenvolvido, são sintomas que o nosso corpo desenvolveu para nos proteger por amor a nós. Então, isso é muito poderoso. Dá um exemplo de sintoma, assim. O próprio congelamento, a ansiedade. A ansiedade é um aviso que tem algo errado. É a sua alma falando que ela foi calada e que ela precisa ser escutada, que você provavelmente tá ultrapassando limites que deveriam ser inegociáveis, mas que você não tá considerando eles válidos o suficiente, que você está invalidando a sua existência de muitas formas, provavelmente está se colocando em ambientes que invalidam a sua existência, que não te enxergam, relações. E então a ansiedade, eu não tô romantizando a ansiedade, é muito ruim sentir fisicamente ansiedade, viver com sintomas de ansiedade, mas aquilo guarda um aviso, guarda uma informação importante. Se a gente estiver atento o tempo inteiro, esses sintomas que são desconfortáveis, eles estão avisando de um desconforto que a gente ultrapassou e agora está se manifestando em sintoma. Somatizando, né? Sim. E isso que você falou pra mim faz muito sentido, que não tem manual, né, amiga? Não tem uma coisa que vai te explicar, vem por aqui. A gente tava falando disso ontem, né? Não tem ninguém que vai chegar pra você e falar assim, faz exatamente isso daqui, esse daqui é o caminho. Não, é uma tentativa eterna, né? E nessas tentativas a gente acaba encontrando relações que no começo a gente acha que são super saudáveis, mas depois a gente vê que talvez não seja tanto isso. Aí talvez a gente vai precisar, talvez não, provavelmente a gente vai precisar colocar limites, e nem sempre a gente está preparada para colocar limites de uma forma saudável. É difícil colocar limite, porque a gente tem medo de se sentir rejeitada, medo de não ser amada, né? Então a gente vai experimentando esses caminhos e aprendendo no meio disso, tanto o viés de autoconhecimento que a gente experimenta, que a gente vive, que pode ser desde espiritualidade, que é uma fase que foi importante, né? Até o estudo do trauma, que também é uma parte importante, sei lá, terapia, conversas, rede de apoio, que é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Sim, muito. Então... e dá vontade que tem essa pessoa, né? Pra falar qual é o caminho, muitas vezes. Mas é isso, assim, como que é na relação com o outro. Também isso que você estava falando de a gente perceber a necessidade dos limites e tal, é na relação com o outro que a gente descobre o que a gente precisa desenvolver. Por isso que é muito negativo a gente se isolar, porque aí a gente não se conhece, a gente não se desenvolve, a gente não aprimora a nossa alma, né? É muito no contato com o outro que eu descubro os meus gatilhos, as minhas dores, os meus dons, aquilo que brilha em mim, ou então aquilo que eu não tô deixando brilhar por medo do que o outro vai enxergar de mim. Então, é muito precioso essa relação, né? E uma coisa que eu aprendi com você no seu TED foi que você falou uma frase muito bonita, que é de cada dor vem um dom. Né? De uma dor nasce um dom. De uma dor nasce um dom. Sim. E como que você descobriu isso? Na dor. Eu descobri que nos momentos mais sombrios que a nossa alma passa, são os momentos em que muitas vezes a gente descobre o ouro que ali existe. E eu vivi muitos momentos em que parecia só sombra, era só um vale sombrio, mas foi exatamente ali que eu descobri a quantidade de coragem que eu tinha pra me conhecer,
pra ser verdadeira com os meus sentimentos, pra dizer não pro que eu precisava dizer não, pra dar um passo sem a certeza do que ia vir depois. Se tinha chão ali, né? Se tinha chão depois, eu dei o passo do mesmo jeito. Então, e é exatamente nesse processo ali, diante dos momentos mais sombrios também, que você vai desenvolvendo um apreço, uma apreciação por você mesmo. Porque você vai percebendo o tanto de energia diferente, partes diferentes, que você não tinha sido desafiado a encontrar ainda dentro de você. Muito. E aí você vai, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa tem coragem pra dar esse passo, essa pessoa, ela tem essa sensibilidade de, mesmo diante da própria dor, perceber a dor do outro, se tocar com essa dor, ou essa pessoa tem um egoísmo em tal parte e tem coragem de admitir esse egoísmo. Então, tô falando de mim, assim, essa pessoa que sou eu, né? Essa pessoa que sou eu, de ter honestidade. Eu acho que o mais importante, aquilo que a gente não pode soltar a mão na vida é a nossa honestidade com a gente mesma. Nossa. Essencial. Eu escrevi isso no meu oráculo, eu não lembro em qual carta, mas foi um aprendizado muito forte pra mim também, que é: seja 100% honesto consigo. Sim. Se a gente não consegue ser honesto com a gente não consegue viver um caminho verdadeiro. E a ausência de um caminho verdadeiro na nossa vida leva a gente a viver uma vida que não é nossa, né? E a projetar coisas que a gente gostaria de estar vivendo. E aí, enfim, inveja. Sim. E todas essas coisas que você sente quando você olha pra vida do outro e acha que tá melhor do que a sua, né? Isso porque você não consegue ser 100% honesta com você mesma. Dentro do seu próprio pensamento. Às vezes a gente engana a gente mesmo pra não assumir certas partes de nós. É né? real. E esse ano, eu sinto que eu cresci muito esse ano. Foi um ano que você acompanhou todo o processo. Tá crescendo, você tá assim, acompanhando, né, amiga? O ano não acabou e tá... Gente, e esse negócio de se colocar à prova o tempo inteiro e viver essa coragem de, cara, eu vou, não sei se vai ter chão, mas eu vou, eu entendo isso que você fala, sabe, amiga? E entendo muito quando você fala que a gente só cresce em certos lugares dentro de nós quando existe uma situação que nos desafia naquilo. Exato. Né? Então, eu acho que isso sai muito do universo, o qual eu participei um tempo, que é o universo da uma positividade meio tóxica, assim, tipo assim, não, vamos pensar positivo, vamos sempre só elevar a nossa vibração e tudo vai ficar bem, tipo... Sim. Não é por aí, né, amiga? Não é por aí. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas seguem esse caminho de ser positivo por medo. Não é por virtude. Elas têm medo dos pensamentos negativos porque elas acham que elas vão manifestar aqueles pensamentos. Nossa, elas sim. têm medo de sentir os sentimentos mais densos porque elas acham que, então, isso vai reverberar na vida delas. Sim. E aí elas começam a criar um peso para elas mesmas porque fica um tanto de craca ali dentro delas que não tá sendo processada e elas acham que estão transmutando. E eu digo isso porque eu também, em algum momento, tive muito medo dos meus pensamentos negativos, porque eu escutei que, se você pensar muita coisa negativa, você vai manifestar isso na sua vida. Uma vez eu trouxe isso no Instagram, e aí uma pessoa me mandou, uma mulher, ela me mandou assim, quando meu filho faleceu, eu achei que eu tinha atraído isso porque eu tinha ficado preocupada com ele na estrada. Uau. E ele sofreu um acidente por muitos anos. Eu me culpei achando que eu tinha atraído isso pra vida dele. Nossa, arrepiei toda. O nível de culpa que essa mulher carregou por acreditar que ela poderia ter causado uma dor numa das pessoas, né? A pessoa que ela mais ama na vida. E como que a gente foi se afastando dessa honestidade com a gente mesmo. Sim. Por medo de manifestar, pensar negativo, porque isso vai ser ruim. Então a gente não aprendeu a passar por esses pensamentos ou esses sentimentos, porque a gente começou a negar. Quando vem um sentimento, uma ansiedade, a sensação de invasão dos meus limites, ou a sensação de tristeza, eu não criei uma intimidade com esse sentimento, eu escondo ele. Quando ele vem, ele me passa uma rasteira, porque daqui a pouco eu acumulei, virei uma panela de pressão e vou gritar com você assim que você fizer isso aqui, ó.
quando a gotinha da água cai no copo, eu vou transbordar porque eu não lidei com todos os outros sentimentos que vieram, eu não pude respirar em mim e parar pra processar aquilo, entender qual é a minha parte, qual que é a sua, o que me incomodou e como eu posso comunicar isso da melhor forma, né? Do tipo, a gente tem muitas conversas difíceis, né, amiga? E é isso que as pessoas não entendem também. Nossa. Eu já vi muita gente querendo ter amizades maravilhosas, Sim. mas sem querer se vulnerabilizar. Nossa, isso ia ser o meu próximo assunto. Eu já Sobre entrei isso, já nele. foi, se adiantou muito, porque eu admiro muito isso na gente. Sim. A capacidade que a gente tem de investigar juntas os nossos desconfortos. E o quanto isso faz a gente criar vínculos ainda maiores. Total. Porque a gente está disponível tanto para se enxergar, quanto para enxergar uma outra, né? E eu acho que é imprescindível que pra gente viver uma amizade, uma relação profunda, assim, eu considero a nossa relação bem profunda. Completamente. A gente precisa estar no corpo, Perfeito. né? E Precisa quando tá a gente sentindo o que sente. precisa estar sentindo o que sente. E eu vejo que a gente vive num mundo onde as pessoas fogem do próprio corpo, fogem do próprio pensamento, tem isso, né, de não querer ser honesto por não querer enxergar a verdade, porque às vezes a verdade dói. Sim. Mas também isso de fugir do corpo o tempo inteiro e ir pra mente. Nossa, sim. E ficar o tempo todo ali, macumunando consigo mesma, tipo, criando resoluções consigo mesma e às vezes julgando, não, porque tal pessoa fez isso, porque ela é isso e aquilo. Ao invés de, tipo, criar um espaço ali de falar, olha, eu senti isso aqui. Né? Então, ao invés de eu te julgar, eu abro e a gente resolve juntas. Sabe isso? Perfeito. Então, eu acho que isso falta nas relações. Falta, eu acho que as pessoas não estão no corpo porque elas não têm recurso pra lidar com o que elas sentem e com o que se passa ali de sensação. Então, elas vão pra mente, igual você falou. E talvez o nosso trabalho seja exatamente entregar esses recursos para as pessoas poderem se sentir seguras. Eu sinto que o meu trabalho passa muito por isso, de entregar os recursos para as pessoas se sentirem seguras no corpo delas, para que elas possam ter relações mais íntimas, para que elas possam ter um trabalho mais alinhado com o que elas acreditam, para que elas possam viver de fato, né? Porque senão fica todo mundo ali desconectado de si, só reproduzindo aquilo que falaram que devia ser feito. Que é o dilema que a gente vive muito em sociedade, né? Eu tô escolhendo isso aqui porque eu quero ou porque alguém me falou que isso é o legal, esse é o parâmetro de sucesso. Esse é o meu parâmetro de sucesso. É sucesso pra você. E eu acho que a gente se questiona muito isso, né? E na nossa amizade a gente dá muito espaço uma pra outra também, fazer esses questionamentos, investigar esses lugares. E ao mesmo tempo, acho que uma relação profunda, ela, independente se ela for uma relação amorosa, uma relação de amizade, ela exige tempo e estudo. Sim. Né? Então, muitas pessoas querem ter uma rede de apoio incrível, mas poucas pessoas disponibilizam tempo pra, tipo, criar vínculo mesmo, estar ali junto, sabe? Sim. E viver experiências junto, assim. Então, acho que tempo é uma coisa fundamental pra gente dedicar e é uma coisa que... A primeira coisa que as pessoas não têm, né? As pessoas não têm tempo. E aí isso leva pra não só pra uma ausência de rede de apoio confiável, como também uma dissociação, né? Em vários níveis. Porque se você não tá se sentindo seguro, aí você não cria relacionamentos saudáveis. Se você não tem relacionamentos saudáveis, você não se sente seguro na sua vida. Não tem como, né? Então, uma coisa leva a outra. E se você não se sente seguro, seus traumas só se reafirmam dentro Exatamente. de você. Você começa a se isolar. E a premissa do trauma é exatamente que o trauma é quando você se sente sozinho na sua dor. E aí você vai reafirmando esse lugar de solidão. E quantas vezes não somos nós que causamos a nossa própria solidão, nos isolando e acreditando, mantendo aquele lugar em nós, aquela partezinha que eu acredito que a maioria de nós tem, eu tenho ela, cada vez menor, mas eu tenho, que diz que a gente não pode se conectar, que vai ser muito doloroso se vulnerabilizar. E a escolha, eu acredito que precisa ser quebrar essa parte. Não é quebrar essa parte. Eu acredito que a escolha precisa ser a gente superar essa parte. Sim. A gente ir além dela. Todas as vezes que eu me vulnerabilizo numa conversa nossa, todas as vezes que
eu tô passando por algo muito difícil, e você sabe que eu tinha tendência muito forte a me isolar quando eu tava passando por questões desafiadoras, a ter dificuldade de criar vínculo mesmo, isso existiu na minha vida. Né? E todas as vezes que eu escolho participar, mesmo que eu não esteja me sentindo plena, super alegre, feliz, compartilhar minha energia num dia que eu tô um pouco mais pra baixo e receber amor, que eu aceito receber amor, sou eu escolhendo ir além da minha parte que acredita que a vulnerabilidade me enfraquece. E é exatamente aí que mora a nossa capacidade de criar vínculo, conexão e de ser feliz. Maravilhoso. E é daí onde a dor pode se tornar um dom. E aí que a dor pode se tornar um Só dom. assim a dor pode se tornar um dom, né, amiga? Exatamente. E é muito incrível mesmo a gente poder... Eu sinto muito isso com o Gu também, quando eu tô na minha relação com ele. Todas as conversas difíceis que a gente tem, a gente consegue extrair um néctar dali, sabe? Que lindo isso. Que faz a gente crescer e superar essas partes, né? E sempre vão haver partes a serem superadas, né? A perfeição, ela é uma exigência utópica. E é por isso que eu acredito que uma das qualidades mais importantes numa relação é a pessoa estar disposta e curiosa pra te conhecer e se conhecer. Porque, realmente, imperfeição, todo mundo. Relações que precisam de lapidação, todas. Mas se você é a única pessoa naquela relação, seja de amizade, seja de um relacionamento, disposta a criar aquele vínculo, a investigar, a ter uma conversa em que vocês vão com curiosidade, igual a conversa difícil que a gente teve outro dia. Que a gente ficou curiosa. Investigando, né? Investigando. Peraí, vamos entender, né? Você tá sentindo esse desconforto? De onde será que vem? Será que é isso que você tá sentindo? Você acha que é isso? Você acha que é aquilo? outra coisa? Acho E de um lugar de não levar pro pessoal. Isso é muito bom, né? É a capacidade de você... Se a gente tá muito identificada com o ego, não dá pra fazer isso, né? Porque aí seria a morte do meu ego, seria terrível eu falar... perceber a possibilidade de ter uma parte minha egoísta, de ter uma partezinha minha que se sente sozinha, ou que se sente ainda com medo de receber amor, ou sente ainda, sabe, uma parte muito criança, né? Aquela parte muito infantil, assim, da nossa psique. E se você tá com um ego muito forte, assim, um ego muito rígido, não dá pra gente admitir essas partes em nós e não dá pra gente se vulnerabilizar numa conversa e não dá pra ter conexão, né? Cara, sim, por isso que eu não acho que o ego é o nosso inimigo, também sabe? não, eu também acho não. Que o ego, ele é uma parte importante que nos representa nessa vida, nesse corpo, nessa personalidade que a gente escolheu viver nessa encarnação, vamos colocar assim. Se a nossa consciência permite, eu acho que ele dá pra ser usado assim, né? Total, ele é uma consciência de separação necessária, porque senão alguém ia vir me perguntar o meu nome, eu ia falar, meu nome é Eduarda, sendo que não, o meu nome é Maê, não é Eduarda. Inclusive um ego enfraquecido é muito não saudável pro ser humano também, né? Que é quando você cria uma dependência emocional, quando você não tá ali firmado no seu indivíduo também, na sua individualidade, não tá exercitando uma individualidade saudável, né? Então, mas ao mesmo tempo é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. E, tipo, como que eu posso trabalhar o meu ego a ponto de não ter ele forte de uma maneira tóxica que vai criar um muro na minha frente e não deixar a pessoa me enxergar e eu não vou ver ninguém também. E ter um ego fraco que vai com tudo, com todo mundo e que acaba se dissolvendo, né, demais nos espaços. Então, acho que é um exercício diário, assim, em relação a esse assunto. Mas eu tava pensando aqui agora, amiga, que tem tanta coisa que eu queria falar, sabe? Fala tudo. Eu não sei nem, assim, como que eu mudo de um assunto pra outro. Porque eu fico pensando, como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Eu nunca prestei atenção como que a gente muda de um assunto pra outro. A gente muda bruscamente, eu acho. Então é isso que a gente vai fazer aqui. E foda-se. Exato, porque assim, eu admiro tantas partes de você, amiga. Linda. E eu acho que você consegue... Claro, tanto ter uma consciência do eu e a sua história, o seu caminho é um caminho de cura e de verdade e de transparência e de autoexpressão de um lugar de muito poder, sabe? Obrigada, amiga. E eu também admiro muito a forma como você faz arte,
Você torna tudo arte, sabe? Acho que o seu olhar é arte pra vida, sabe? Então, eu queria que você falasse o que é a arte pra você um pouco, sabe? Tipo, como que isso brota de dentro de você e como que a gente pode usar a arte pra enxergar mais beleza na vida? Que lindo, Porque eu sinto que você faz isso lindamente, sabe? Que bonito isso, obrigada. Você é muito especial, assim, sua alma é muito doce. E eu sinto que a arte é esse estado de observação e sensibilidade. Eu acho que você contemplar mesmo o mundo, observar sem tanto julgamento. E a arte, ela me dá essa segurança de que tudo bem se algo difícil acontecer, porque eu ainda posso transformar aquilo em arte. De forma literal mesmo. Alguma situação muito difícil está acontecendo, acho que artistas, pessoas que criam, se identificam com isso. Isso é um material excelente, sabe? Nossa, tô passando por uma super tristeza, que bom. Existe um lugar mesmo assim, Nossa, não é de você precisar estar sempre no sofrimento, mas é de você saber que ele é inevitável e quando ele existir, ele ainda é um material para coisas lindas brotarem, coisas que você considera lindas. Aquilo que eu gosto de falar isso, que tudo que é verdadeiro já nasce belo. Então a arte pra mim não é sobre ser bonito pros outros. Existe a preocupação da minha parte, quando eu tô criando alguma coisa, em alguns momentos, de como isso vai chegar nas pessoas e eu quero tornar... Eu quero que as pessoas se conectem, né? Existe esse desejo de que as pessoas se conectem com o que eu tô falando, fazendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe a vontade de ser sincera, aquela honestidade que a gente falou. Eu acredito que tudo que é verdadeiro já nasce belo. Eu tenho essa premissa para que a minha arte seja verdadeira. Verdadeira, então eu gosto de criar, eu quero criar de tudo na minha vida, Sim. assim, me sinto muito aberta, assim, desde, sei lá, se eu quiser compor um sertanejo, igual já aconteceu, se eu quiser criar uma peça de teatro em algum momento, não sei, eu quero explorar isso na minha vida, assim, e traz realmente essa segurança que qualquer momento desafiador, por que temer? Total. Se pode virar uma poesia, se pode virar uma composição. Nossa, e que isso acaba ajudando também a atravessar aquele momento. Nossa, amiga, isso é lindo demais, assim, toca o meu coração. E, de novo, vem do lugar de ser 100% honesta consigo, né? Total. Porque é uma arte real que vai tocar. Mas isso é um desafio. Isso é um desafio, assim, tô escrevendo meu livro agora. E aí... Esses dias eu escutei uma coisa que é muito verdadeira. Se o que você tá fazendo não tá te deixando desconfortável, se aquilo que você tá escrevendo, se aquilo que você tá criando não tá te deixando com um pouco de medo, você não tá sendo tão honesto assim. Nossa, faz muito Você ainda tá sentido. se escondendo. E eu tenho muito medo de várias partes do meu livro. Eu fico, não, eu acho que eu podia deixar mais soft. Acho que eu podia deixar mais tranquilo. Será que as pessoas vão me entender? Tem muito isso, assim, será que as pessoas vão entender a minha intenção ao falar isso, ou fazer isso? Será que é muito agressivo esse jeito que eu tô apresentando essa parte? E aí eu tô tentando me desapegar desse lugar de precisar que o outro me aprove, porque são tantos outros, né? Não é como se tivesse uma pessoa que representa os outros. E esse é o nosso erro muitas vezes, porque algumas pessoas vão entender. Algumas pessoas vão entender, inclusive vão entender do jeito delas, não do jeito que você colocou ali. Sim. Outras pessoas não vão entender. A gente coloca esse outro como se ele fosse uma entidade única, né? Que ou vai aprovar ou vai desaprovar, mas são várias pessoas. E às vezes tá aí a minha... Em alguns momentos isso ainda é desafiador pra mim, sei lá, no Instagram, por exemplo, de falar sobre algumas coisas, porque eu sei que existem várias pessoas ali. Existem as pessoas que se conectam comigo, existem as pessoas que estão ali de curiosas, e existem as pessoas que estão nem aí pra mim. E eu gosto da intimidade, eu gosto da conexão. Então eu ainda tô atravessando esse desafio de saber que tem pessoas diversas ali, e que algumas delas
tão só de curiosas, mas que se eu quiser falar com as pessoas que se conectam comigo, eu vou precisar me desapegar das pessoas que não vão concordar, ou que vão me julgar, ou que vão distorcer, ou que não estão nem aí, pra falar com as que se conectam comigo. Nossa, é muito difícil isso mesmo, É um amiga. desafio, né? Nossa, é um desafio gigante, porque assim, primeiro, ao se posicionar, você se coloca diante dos seus. E esses seus, eu digo, são as pessoas que se conectam com você e vão compreender a sua alma sendo traduzida a partir daquela arte, seja essa arte um vídeo, uma legenda de um post, um story, um livro ou uma peça de teatro. Né? Mas dentre esses seus, tem várias outras pessoas que estão ali com diversos tipos de olhares e intenções, né? E querendo ou não, isso fica na minha cabeça também, tipo... E eu acho que é uma questão de várias pessoas. O que essas outras pessoas vão pensar? E quando você falou que esses outros são uma entidade única, eu imagino muito, tipo, um Deus punidor. Nossa, sabe? Eu acho que tá nesse arquétipo mesmo. É um arquétipo daquele... Sabe quando você tá no escuro e aí... aparece só uma voz, assim. Sim, amiga. E você tem medo daquilo. Tipo, quem é? São os outros. Bicho papão, assim, né? Total. E aí isso acaba, se a gente deixar, acaba podando um pouco, né? Nossa, eu sinto que isso às vezes me poda. E aí o bicho papão, você vai ver os outros ali no escuro, aí você acende a luz e é uma pessoa, tipo, completamente frustrada com a vida dela, projetando em você tudo aquilo que ela não tá conseguindo fazer na vida dela. Tá, aquele crítico de sofá, né? Exatamente. Que não tá fazendo tipo, comendo um salgadinho ali, tipo, coçando o dedão do pé. E apontando pra você porque esse fio de cabelo tá fora do lugar, eu não gostei desse jeito que você falou, e a pessoa tá zero se arriscando na vida dela, e a gente fica, às vezes, com tanto medo desse bicho papão, que, na verdade, é tão frustrado, né, que se ele fosse sincero, ele ia começar a chorar. Total. E ele ia falar, ai, é tão ruim ser um bicho papão, eu queria ele ia se vulnerabilizar. Queria tanto criar arte, queria tanto fazer outras coisas, sabe? Ele ia ficar em posição fetal e chorar, provavelmente, se ele fosse sincero. Muito. E quando você falou, assim, da arte, às vezes, nascer da dor, eu lembrei daquela parte do livro A Grande Magia, né? Que a gente ama, da Elizabeth Gilbert. Quem não leu, leia. Leia. Que ela conta que tem artistas que pensam que precisam sempre estar sofrendo para poder produzir algo legal. Exato, né? E que causam esse sofrimento em si, às vezes bebendo muito, né? Acham que precisam estar sempre passando por um período mais depressivo para poderem extrair alguma arte dali. Porque eu acho que muitas pessoas, elas só se permitem realmente entrar em contato com o sentimento quando elas estão passando por algo muito extremo. É, real. Não é? A pessoa acha que ela só vai... ela ainda não se permitiu entrar em contato com o sentir e tá no corpo em todos os momentos. Ou grande parte deles. Em todos os momentos, ninguém, eu acredito. Só o Buda, Jesus Cristo, essa galera. Nem no corpo eles estão, enfim. Mas... Cara, uma vez eu ouvi o Sadhguru falando que o ser humano, ele tem um ímpeto por sentir. Tipo, a gente veio pra experienciar e sentir. Só que muitos de nós não nos sentimos autorizados a sermos felizes. Porque o mundo tá o tempo todo nos martirizando e colocando oportunidades pra gente sentir culpa. Culpa por ser a gente, às vezes culpa até por ser feliz. Culpa por ser leve enquanto tem gente sofrendo, sabe? Então meio que tem uma aversão à felicidade de uma maneira que leva a pessoa a sentir só com dor, com choro, com tristeza, sabe? Porque é uma ânsia tão grande por sentir que ela pendula pro outro lado por não se sentir merecedora da felicidade, das alegrias, da leveza. Então, tem um pouco isso, eu sinto também, né? Concordo muito. Eu tava pensando esses dias que eu acho que 2 momentos cruciais, 2 momentos muito emblemáticos em que uma pessoa geralmente se permite sentir num luto e num término de relacionamento. Nesses 2 pontos da vida. E socialmente é aceitável a pessoa sentir. E talvez no nascimento de um filho. Né? Então, no nascimento de alguém importante,
na perda de um ente querido, de um amigo querido, né, o falecimento de alguém e num término de relacionamento. São os momentos em que as pessoas se permitem ser muito vulneráveis e que elas buscam muitas vezes o autoconhecimento, elas buscam alguma resposta ali, porque nos outros momentos, no dia a dia, elas não estão se permitindo entrar em contato com o coração, aquela casca pesada, aquela tampa pesada que eu falei que eu tinha no meu coração e que me levou a ficar depressiva, porque eu não queria sentir a dor, mas aí daqui a pouco eu entendi que não entrava alegria também, não entrava tesão de viver, não tinha mais nada, fiquei igual um saco de batata, apática. Então, como que é importante a gente, claro, nesses momentos muito vulneráveis da vida, que todos nós vamos passar, quase todos nós, pelo menos, a gente se permitir sentir, mas que a gente possa entrar em contato com isso no dia a dia também, até porque tem uma frase que fala assim, não se conserta o telhado no dia que tá chovendo. Então, se você tá treinando o seu sentir todos os dias, acaba que você tem um pouco mais de base, de recurso, pra sentir ali quando for muito desafiador, quando for um baque muito grande, você já tem mais estrutura. Nossa, isso é fundamental. Tipo, eu já entendi que a gente tá falando de tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. De arte, de sentir, de tudo, assim. Porque a estrutura que a gente cria nos dias que a gente tá bem, ela é fundamental pros dias que a gente tá mal. E querendo ou não, a manifestação daquilo que a gente vem da soma disso tudo, né? Então, isso... Eu tô pensando assim, quando a gente quer expressar uma arte, por exemplo, expressar alguma coisa que... quero, sei lá, compor uma música, como você faz, ou escrever um texto, ou encenar alguma coisa, ou, sei lá, uma coisa ousada, assim. Expressar a emoção através da arte é muito saudável também, né? Muito saudável. E eu acho que às vezes as pessoas... O que eu tô querendo dizer é que às vezes as pessoas que não se apropriam do sentir em momentos que não é socialmente aceitável sentir, tipo lutos, perdas, nascimento de criança... uma boa opção é ir pra arte também. Muito bom, é uma vazão, né? Eu acredito que existem também muitos preconceitos sociais com a arte. Total. Estigmas. Tipo assim, meus pais falavam, não vai ser artista que isso não dá dinheiro, Escutei a mesma coisa. Exatamente, então... Eu acho que... E somos todos artistas, de certa Somos maneira. todos artistas. Eu acho que... eu queria que você falasse um pouco sobre isso, amiga. Porque assim... como que você se considera artista, entendeu? Tipo, eu te acho uma terapeuta foda, uma professora foda, sabe? Um ser humano incrível. Mas com você eu aprendo sobre a vida... eu sou artista, tipo, no sentido de que eu posso compor com todas as minhas habilidades. Te amo, amiga. Você é maravilhosa. Tipo, eu acho que a gente é um pouco parecida nisso, assim, de ter várias habilidades e querer compor elas. E chamar isso de arte também, né? Eu tenho dificuldade de me considerar artista, mas eu te vejo muito assumindo esse lugar. Entendi. E eu acho que pode ser fácil. Eu acho também. Eu acho que envolve você acreditar nas suas ideias. Você ir até o final com algumas delas, talvez não todas, né? Porque às vezes a gente tem muitas ideias da vida, mas vai na que tá brilhando, assim, encara ela até o final, não sei, assim, na vida prática, né, das pessoas que estão ouvindo, assim, como seria isso, mas você se desafiar um pouco, mesmo com a rotina do dia a dia, escrever ali aquele texto que tá vindo na sua cabeça na hora. O que eu percebi foi, assim, acho que a diferença entre uma pessoa que escreve e uma pessoa que não escreve e quer escrever é que a pessoa que escreve, quando vem, ela senta, pega o lápis, ou pega o bloco de notas, ou pega o gravador do celular, e ela fala, ou ela escreve, coloca aquilo pra fora. Eu já percebi várias vezes em que veio um texto pra mim, a ideia me visitou, e eu continuei cozinhando. Total. E eu continuei bebendo água, continuei tomando banho. E dormindo. Eu não peguei... Exato, não peguei o celular toda molhada. Eu acredito que ser artista tem muito disso. É você ter esse entusiasmo quando a ideia te visita e você pegar o celular ali, enxugar a mão ou nem enxugar e ir lá com o dedo todo molhado pra você gravar. Porque você quer desesperadamente se conectar com a vida.
É uma vontade de descobrir mais sobre a vida através daquilo, uma empolgação, você honrar que tá vivo e que aquilo veio no meio do banho e que uma empolgação de criança, sabe? Uma excitação de criança mesmo. Aham. Na Grande Magia ela fala disso também, né? Às vezes ela pega a ideia pelo rabo, assim, Eu né? amei tanto isso. Que fica fugindo, assim. Sim. E acho que é sobre a gente estar disponível, né? Pra mim também é assim. Tipo, a ideia, ela vem de um lugar, tipo, nada a ver, X. Tipo, a ideia do meu livro que eu comecei e não terminei de escrever, tipo, ainda. chegou, tem o quê? Uns 2 anos já. E eu tava dirigindo. Ótimo. Então, são coisas no banheiro, chuveiro, pra mim, água é um lugar Água que também. traz muita criatividade, né? Não sei como que é Muita. pras pessoas, mas eu acredito que muita gente já deve ter sentido isso. Eu sempre acho a água muito mágica em 2 momentos, assim, fazendo xixi e tomando banho. Os 2 relacionados à água. Legal, eu acho muito amiga, criativo. porque tem alguma coisa fluindo alguma ali, coisa né, fluindo. gente? E eu acho E que também é um momento que a gente para um pouco, né, pra pensar na vida, assim. Verdade. No dia a dia a gente tá muito corrido, muitas vezes, ainda mais aqui em São Paulo. Total, quantas vezes a gente para só pra contemplar alguma coisa, Exato. né? Tipo, e ficar olhando Aí, pra nada. aquele micro espacinho que você dá a ideia, fala, vamos nessa hora. Aham. Né, e ela vem. Às vezes a ideia, ela tá te esperando ali. Ela né? tá Tipo, olhando. Igual meu Essa gato menina não fica para me de fazer olhando, às coisa. vezes, tipo, me esperando pra brincar. Sim. Ele fica assim, e aí? Que horas que você vai estar disponível, né? Bonitinho. Então, acho que a gente precisa incentivar a gente mesmo a ser a gente. E a criar, seja lá o que for. E eu sei que a gente tem muitos julgadores internos, né? Pra além desses outros. Tem os julgadores internos. Não, mas isso não é bom. Mas isso, não sei, não tem nada a ver com o que eu faço. Não sei. Tipo assim... Absolutamente. E às vezes esses outros, eles nem estão existindo externamente, eles estão Somos existindo nós. só internamente. Gente, aí o plot twist, né? Eu gosto disso. Aquele O filme... bicho papão é você. Você já assistiu aquele filme Os Outros? Não. Amiga, é um filme de fantasma, que a mulher, ela tá numa casa mal assombrada. Gente, spoiler, tá? Ela tá numa casa mal assombrada e começa a aparecer espíritos. Aí no final do filme, ela percebe que ela é o espírito. Uau. Então é muito os outros isso, tipo, Nossa. às vezes você acha que é os outros, mas na verdade é você. Então, não se pode, tipo assim, vai com medo mesmo, né? Exatamente, exatamente. É isso, não ficar esperando estar preparado demais, não ficar esperando a ideia vir do jeito perfeito. Acho que é você abrir muito espaço e ter essa disposição para perceber o tanto que você é imperfeito, saber que... Não sei, eu acho que a gente tem também essa vaidade, né? A arte mexe com a nossa vaidade de querer ser admirado por quem a gente admira. Nossa, isso é bem real. Não é? É. E Eu sinto vencer um isso. pouco esse lugar, assim, Aham. e só por esse ato de querer vencer esse lugar e querer manifestar da mesma forma, independente se você vai ser admirado por quem você admira ou não, já se admirar por isso. Total. Né? Eu acho que eu tenho isso, de querer ser admirada pelas pessoas que eu admiro. Eu também tenho. Mas eu aprendi muito a ser eu, no sentido de ser mais... como que eu posso explicar isso? Não querer me amostrar, sabe? Porque quanto mais eu tento me amostrar, pior fica a situação. Tipo, só seja você, fica de boa, dá escuta e fala o que você pensa na hora que é solicitado, sabe? Tipo assim, não, a vida não tem muito segredo. E às vezes eu acho que a gente se esforça demais. Não sei se alguém que tá escutando se identifica com isso. De tipo, eu vou lá e eu vou performar tal coisa pra gerar essa visão sobre que as pessoas têm sobre mim. São as pessoas que criam através da carência e não da honestidade. Exatamente. E essa performance, ela te tira da autenticidade, né? Exato. Então, eu acho que é uma observação constante de, tipo, você tá sendo você? Exato. E de onde tá vindo essa criação, ou essa manifestação, essa expressão? Ela tá vindo do meu medo? Ela tá vindo da minha carência, da minha vontade de ser validado? Ou ela tá vindo da minha coragem, da minha vontade de me expressar, independente das consequências, né? Porque não é sobre a gente matar a nossa carência. A carência todos nós temos. Os vazios, os buracos.
dentro de nós, assim, a vontade de ser amado, porque nós somos seres de conexão e isso é extremamente importante na nossa vida. Mas onde você tá buscando as conexões? Em todos, tá ferrado. Total. Você tá buscando a validação através do seu trabalho de arte, então você tá ferrado. Acha que aquelas 2 pessoas, assim, que você pode se conectar e vão te amar, independente de ser uma merda o que você fez, independente de ser lindo, da sua casa ser legal ou não ser legal, das suas roupas estarem maneiras ou não estarem maneiras, aquelas pessoas que realmente te enxergam e amam você por quem você é, nutre esse amor, cria esse elo verdadeiro, que é o que eu sinto que a gente faz, e isso cura a nossa vida, porque quanto mais a gente tá fortalecida nesse espaço, existe amor na minha vida. Total. Então tudo bem se não tiver aqui. Foda-se se eu for rejeitada ali, né? E aí tem isso também, que existem as faltas nos relacionamentos também. Aqui às vezes não vai ter, mas aqui tem. Né? Eu tô nutrida de mim também. Então também tem amor pra mim quando faltar ali na relação. Mas essa relação é abundante, né? Então acho que é um lugar da gente também nutrir as nossas relações e ter uma rede de apoio, ajuda a gente a criar. Eu acredito nisso. E amiga, eu ia te perguntar uma coisa que eu esqueci o que era, acredita? Mas o que eu quero dizer é assim, quando você tá passando por todos esses desejos, eu lembrei agora o que era, todos esses desejos de expressar coisas legais pro mundo, de ser você, de ser autêntico, como é que a gente se regula? Você é muito boa nisso. De tipo... A gente é muito boa nisso, né? Eu vou me reconhecer aqui também. Porque eu acho que você e Mari somos as pessoas mais reguladas emocionalmente que eu conheço, assim, talvez. Então... Mas como que você se regula no processo, entende? Tipo assim, vem a peia. E aí... E mesmo assim você quer continuar vivendo. Sim. E aí? Quais são os recursos mais o processo sem ser de criar agora? Sem ser o processo de criar. Porque acho que criar é uma consequência de você ser você na vida. Sim. Mas ao longo do processo de você ser você, vem desafios. Sim. E como que você se regula nesses desafios e não se entrega, por exemplo, para uma ansiedade? Não se entrega, por exemplo, pra ficar ali só na sua emoção e congelar, não fazer nada, sabe? Tipo, quais são os recursos que a gente pode ter no dia a dia pra gente lembrar de que a gente pra gente voltar pro corpo, pra gente ser a gente, entende? Eu acredito que uma das coisas que mais me ajuda nisso é reconhecer que eu tenho várias partes dentro de mim. A partir do momento que você consegue se desidentificar com o que tá acontecendo com você, e não é negar, que são 2 coisas muito diferentes. É você reconhecer que existe a ansiedade, você conseguir imaginá-la como uma parte de você. Eu sou muito imaginativa, então eu imagino como uma parte, e aí eu busco estar mais fortalecida do lugar do meu poder, do lugar de amor dentro de mim, do lugar de compaixão, de acolhimento, que por muitas vezes eu só tive pelas pessoas, mas não tive por mim, não tive a simpatia por mim, ela era tão exacerbada na minha vida pelos outros e não era por mim, e aí eu consigo conversar com essa parte, às vezes perguntar pra essa ansiedade o que tá acontecendo, o que ela tá precisando, porque ela não vai calar a boca enquanto ela não conseguir a sua atenção, a verdade é essa. Se você nega uma parte sua infantil ali, que se sente abandonada, uma criança, ela começa a chorar ainda mais alto, ou em algum momento, quando ela sente que ela realmente não tem atenção, ela congela. Ela não tem mais o recurso de lutar, ela tenta buscar sua atenção. Entendi. Daí ela tenta fugir, não quero, vou correr, vou sair daqui. E aí ela vê que não tem nenhuma opção dessas disponível, ela vai congelar. Então você congela, você fica limitado das suas próprias ações ali, se você começa a negar as suas partes, a ansiedade que tá tentando falar com você. E eu acredito que por fazer pequenos movimentos todos os dias já há algum tempo, não só nos momentos em que tá chovendo e eu preciso consertar o telhado, mas é importante eu dizer que eu só fui consertar o meu telhado quando tava uma tempestade de raios muito grande, que foi isso que me fez perceber que meu telhado tava muito estragado, porque eu comecei a afogar lá dentro da casa. Muito. Então, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu preciso ter micro-atitudes todos os dias. Sim. De ter, nem que seja 5 minutos pra estar comigo, respirando e
sentindo as sensações do meu corpo. Voltar pro sentir do corpo, pras sensações, pro que acontece. A gente é totalmente sensorial, olha os nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, sabe? É você querer estar dentro de você, intencionar estar dentro de você com compaixão, mudar esse diálogo interno tão punitivo, o tempo inteiro que exclui, que reprime, porque você tem tanto medo de que as pessoas façam isso com você, mas o tempo inteiro você faz isso com você mesmo. Você tem tanto medo da rejeição, mas se rejeita o tempo inteiro. Então, quando a ansiedade vem, você falou principalmente da ansiedade, assim, uma coisa que tem me ajudado muito é parar um momento, literalmente, do meu dia, pra conversar com essa ansiedade, investigar ela um pouco, saber o que ela precisa, se tem alguma coisa que eu posso fazer pra que ela se sinta mais segura, porque é uma parte tentando me proteger, é uma parte que se sentiu ameaçada com alguma situação que tá acontecendo às vezes na minha vida, naquele momento, que lembra um passado, que parece muito com um abandono que eu vivi na minha infância, mas que não é mais, e que eu não sou mais a mesma pessoa, e às vezes eu preciso contar, inclusive, pra essa parte. Conversa, né? Às vezes a gente precisa chegar nessa parte ansiosa, ou que tá sofrendo, ou que tá se sentindo sozinha, e contar pra ela, eu não tenho mais 5 anos de idade. Agora eu tenho a minha idade, eu tenho tantos anos. E agora eu já tenho mais recursos. E lembrá-la e contar pra ela a novidade, sabe? Porque aquela parte parou no tempo, muitas vezes. Muito real isso. Não é? As nossas partes param no tempo e elas ficam tendo atitudes... andando em círculos com as atitudes, né? E aí a gente precisa... O Gu me ensinou um exercício muito legal relacionado a isso. 2 cadeiras, assim, ele põe uma cadeira na frente dele e senta numa. Amém. E aí ele imagina que a parte dele tá nessa cadeira, aí ele fala... Por que você tá se sentindo assim? Eu amei. Aí ele levanta, senta na outra cadeira. Mentira! E fala assim, ele ainda muda de cadeira. Muda. Adorei. Não, eu tô me sentindo assim por causa disso, disso e disso. E aí ele vai trocando de lugar e conversando com as partes, assim. Eu achei isso sensacional. Gente, é sensacional tipo, isso. E é um ato literal. artístico. Exato. Tem que gravar ele fazendo isso. Exato. É muito Dá lindo. pra fazer um monólogo, aquelas Dá que já vai muito. criando. Não, a gente já começa a criar. Nossa, sério. Vamos conversar com o Gu pra gente escrever fazer um roteiro disso. Mas... Eu amei. Eu acho isso muito importante mesmo. Porque eu falo uma coisa pras minhas alunas que é... Quanto mais você se conhece, menos suscetível a críticas e julgamentos externos você fica. Porque a pessoa pode falar o que for de você. Não cola. Não cola. Você sabe quem você é. Você sabe. E aí, esse exercício de autocompaixão, ele fica muito mais fácil, né? E eu acho que as pessoas acham também, assim, por exemplo, eu não sei se todo mundo que tá assistindo já passou pela experiência de ser julgado e mal interpretado por alguém que você ama. Porque isso existe. Sim. Ou alguém da sua família. Existe. Isso existe. E quando você sabe sobre você, não quer dizer que aquele julgamento não vai doer. Não quer dizer que aquele julgamento não vai ser um processo. Mas não pelo motivo que você acredita naquele julgamento. Mas pela frustração de você ser mal interpretado. Sensação de ser incompreendido. De ser incompreendido. Eu acredito que a gente busca incessantemente ser compreendido. A gente quer ser compreendido. Porque a compreensão, ela é um dos passos essenciais da conexão. Sim. E a gente clama por conexão. Mas essa conexão nem sempre vem no tempo que a gente espera. E nem de todo mundo que a gente quer. Exatamente. O Gu também me contou uma história que, na verdade, assim, eu vivi isso com ele, que o pai dele... ele ficou 1 ano doente e o Gu ficou cuidando do pai, né? Você sabe bem, a gente tava bem próximo nessa época já. E o pai do Gu foi uma pessoa que nunca compreendeu ele e as escolhas dele ao longo da vida. Mas quando ele tava, tipo, no leito de morte ali, ele olhou pro Gu e falou assim, agora eu entendi as suas escolhas. Ai, amiga, que lindo isso. Porque se você não tivesse escolhido ter uma vida livre, você não ia poder estar aqui comigo, cuidando de mim. Sabe? Então, tipo assim, o reconhecimento, ele não vem da forma como a gente espera, nem no tempo que a gente espera. Tem coisas que não estão no nosso controle, mas a gente fazer esse trabalho interno, a gente tá no nosso controle, né? É algo que a gente pode ir construindo devagar. Então, é totalmente possível. Totalmente. Que linda, amiga. Ai, eu nem acredito que a gente já tá terminando. Você acredita nisso? Eu não acredito, mas eu tô amando essa conversa. Eu também tô amando. A gente poderia entrar em vários papos, assim. Eu acho que, com certeza, não é a primeira... É a primeira vez, mas não é a última que você vem aqui. Eba. Mas eu quero fazer uma pergunta. Me pergunte. Que é a minha última pergunta, assim. Você pode responder. Não precisa responder rápido, tá? Tá bom. Que é... Qual que é a ficha que tá caindo pra você nesse momento da sua vida? Qual que é a ficha que tá caindo pra mim nesse momento da minha vida?
Eu acredito que a ficha que tá caindo pra mim nesse momento da minha vida é quando a gente tá indeciso com alguma coisa que a gente tá vivendo, a gente não sabe qual caminho tomar, que é muito precioso, é muito decisivo quando você escolhe a virtude. Então, assim, se você tá passando por um desafio que você não sabe qual caminho tomar, você não sabe se vai pra direita ou se vai pra esquerda, se você escolhe a virtude, você vai saber qual é o caminho. Se diante de uma situação em que você tem medo, você escolhe a coragem, você já sabe qual caminho tomar. Se diante de uma situação em que você tá na dúvida, se tem uma conversa difícil, se você fala X ou Y e você escolhe a verdade, você já sabe qual caminho tomar, o que dizer, como fazer. E aí, acho que a vida é a gente escolhendo as virtudes, porque as virtudes escolhem o caminho pra nós. E eu acredito numa vida em que a gente se nutre de virtudes e que a gente, o tempo inteiro, reflete sobre quais virtudes a gente quer ter, que a gente quer expandir a nossa alma com elas. E eu acredito que isso traz uma satisfação pessoal muito grande e que leva a gente para os caminhos mais alinhados com a nossa alma, em vez de a gente estar tomando essas decisões porque alguém disse que a gente precisava tomar, ou apenas por estratégia na vida, estratégia mais do ego, assim. Nossa, é muito lindo isso. É o caminho da virtude. O caminho da virtude. E qual é a virtude que eu tô trabalhando nesse momento? Exato. Tipo, qual a virtude que a vida tá pedindo pra eu trabalhar nessa situação? Eu sinto que uma das virtudes que a vida, pelo menos, mais pede pra mim, mas que eu observo sendo algo que a vida exige muito de todos nós, é coragem e verdade. Coragem e verdade. Se você decide viver uma vida com mais coragem e mais verdade, os seus caminhos se alinham de uma forma muito poderosa. Nossa, sim. Os caminhos se alinham e muita coisa limpa, né? Muita coisa. Tipo, relações limpam, trabalho limpa. Exato. Tudo limpa quando a gente se compromete com a coragem e a verdade, mas isso não significa que é fácil, né? Não. Porque aí você tem que trabalhar mais um tanto de virtude, Nossa assim. Senhora. De autocompaixão, né? De aceitação, porque tem coisas que acontecem que são muito desafiadoras. Aí você se pergunta, mas por que tá acontecendo isso comigo? Mas por que, ó céus? E aí você tem que aceitar. Nossa. Aceitar aquilo que a vida tá te oferecendo. E escolher a coragem diante daquilo, escolher a verdade diante daquilo, e vai ser desconfortável, muitas vezes mexe com as nossas estruturas mais intensas ali. Então, passei por muitas situações nos últimos tempos, esse ano, assim, que eu tive que escolher a verdade e a coragem, e tive que agir de acordo com o meu coração, assim, e que foram momentos desconfortáveis, mas extremamente educativos pra minha alma, assim, que só me traz gratidão mesmo de ter passado, sabe? De ter escolhido isso. Então, é por isso que eu acredito que traz uma satisfação pessoal muito grande. Incrível, amiga. Muito orgulho de você. Te amo. Quero fazer um carinho de Carinha de pé. Perfeito. Nossa, meu pé tá muito estalado. Nossa, meu pé tá muito gelado. Nossa, amigos, deve estar morrendo de frio. Então, acho que por hoje é só, né, pessoal? Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre mais coisas futuramente, mas aqui nessa cadeira. Mas eu espero que as pessoas que estão ouvindo em casa possam ter se nutrido dessa conversa e ter se inspirado de alguma forma a viver com coragem, a viver com verdade, a encontrar seu artista interior e viver com essa autocompaixão, assim, de compreensão sobre como eu posso melhorar. Sim, amiga. Eu quero, nesse momentinho final, assim, falar mesmo tanto que eu te admiro, que eu te amo. Você é uma das almas mais doces que eu já conheci. Uma sabedoria, a forma que você observa quem tá ao seu redor e que você ama com tanta qualidade, a forma que você é comprometida com a sua verdade, a forma que você é comprometida com as suas virtudes e como que isso nutre todo mundo que tá ao redor, sabe? Que tem a disposição mesmo de observar a preciosidade que você é, de realmente se abrir para receber a preciosidade que você é. Então, muito obrigada por ter me trazido aqui. Eu te amo, te admiro muito. Te amo muito, é um prazer gigante poder ter você aqui, essa estrelinha maravilhosa. Vou te abraçar agora, mas primeiro eu vou dar tchau para as pessoas. Beijo, gente. Tchau, até pessoal. A próxima.